Ai, meu Deus! Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Boa tarde, meus amigos. A frustração tomou conta, né? Vamos falar do jogo entre Vasco da Gama e Lanús, entre outras situações também do nosso Vasco. E a coisa não aconteceu conforme o esperado. E o Vasco, entrou em campo nessa noite de terça-feira em São Januário, no Rio, para enfrentar o time do Lanús pela Sul-Americana. E olha, a frustração tomou conta de São Januário, porque o time da Colina não conseguiu sequer finalizar no segundo tempo e não chegou ao gol adversário, em um jogo onde as melhores chances foram do Lanús jogando em solo carioca. O treinador Fábio Carilli deixou o gramado mais uma vez correndo. Será que tinha dor de barriga, medo da torcida, ou ele tá ficando fitness? Abre aspas para o Carilli, não foi um tropeço, estamos dentro da competição ainda. E aí, torcedor, você acha que o Vasco não tropeçou ao não vencer do poderoso Lanús de Madrid jogando em São Januário? Neste momento, o Vasco ainda segue na segunda colocação do seu grupo G na Copa Sul-Americana. O Melgar fez o papel e venceu o Puerto Cabello. O grupo está totalmente em aberto, totalmente indefinido. Olha, meus amigos, Fábio Carilli, Fábio Carilli balançando mais do que gangorra de parquinho em dia de domingo, Vamos falar, é claro, dessa situação. Salve, salve, meus amigos, boa tarde, um abraço para cada um de vocês. Logo de cara peço perdão, não consegui me fazer presente nessa madrugada, de ontem para hoje, de terça para quarta-feira. Não gravei aqui o nosso Madruga Vasco, mil desculpas. Como vocês já viram aí na introdução, o Vasco entrou em campo ontem à noite, todos já sabem, um 0-0 horrível, se contra o Flamengo foi um 0-0 de certa forma com o copo meio cheio, apesar de todos os apesares, o goleiro sendo o melhor jogador na partida. Já nesse jogo contra o Lanús foi um 0-0 com o copo não meio vazio, mas com o copo totalmente vazio. Um 0-0 com gosto de fel, amargo, um 0-0 para se apagar da memória, um 0-0 que causou prejuízo no bolso do torcedor vascaíno que foi a São Januário ver o jogo nessa noite fria de terça-feira. Meus amigos, frio fora de campo, chegando ali o outono, e muito gelado dentro de campo. Então assim, hoje, sem vinheta, sem nada, mais direto e objetivo do que nunca, vamos começar falando, é claro, aqui do jogo. Não tem outro assunto importante para a gente falar do Vasco agora, recuperação judicial, sei o que, não. Vou falar do jogo. Até porque a recuperação judicial, a SAF, as outras situações, elas são inerentes por causa do time. Então o time é o principal assunto. Tá, meus amigos? Então olha só, um delay aí de várias horas de atraso, Mais uma vez, desculpa para cada um de vocês, que Deus abençoe as suas vidas, as nossas vidas. Meus amigos, olha só. O Vasco entrou em campo com o mesmo time que jogou contra o Flamengo. A mesma equipe espelhada. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Isso para quem assiste os jogos do Vasco e acompanha o dia a dia, como eu já venho falando, uma criança de 10, 8, 9 anos com o olho fechado fala essa escalação. Não porque é o melhor time da história do Vasco, que todo mundo sabe, não. Porque é esse time que a gente tem, a gente está jogando com esse time há muito tempo. Paciência, é o que nós temos. Por exemplo, temos um Léo Jardim, que vem fazendo temporada bacana. O Verrete, sempre esplendoroso, desde quando chegou no Vasco. E o restante ali é aquela oscilação. O PH joga bem, joga mal, joga bem, joga bem, joga mal, vai oscilando. O Piton também. A dupla de zaga sem palavras, para não falar besteira aqui.
O meio-campo, o Hugo Moura, coitado, só ele que corre nesse meio-campo do Vasco, é só ele que se doa, é só ele que tem obediência tática, para ser bem sincero para vocês. Então, assim, não tinha muito o que o Carille fazer na escalação inicial. Era isso mesmo, porque se o Carille, no máximo ali, de repente, colocar um Adson como titular para sair no segundo tempo para entrar o Ryan, ou colocar o Garré, só. Mas como o Ryan já tinha ali mostrado firmeza, coisa e tal no jogo contra o Flamengo, ele começou como titular nesse jogo diante o Lanús. Então a escalação não tinha de onde tirar nada não, era isso mesmo. Daqui a pouco a gente fala dos jogadores. Vamos falar aí dos números da partida, porque as estatísticas ficaram da seguinte forma após esse 0 a 0 horrível em São Januário. O Vasco da Gama com 67% de posse de bola. Isso mesmo, quase 70% na posse de bola contra 33% do Lanús. 13 faltas do Vasco, 14 dos argentinos, 2 impedimentos do Vasco, nenhum para o Lanús. 13 finalizações do Vasco, 14 do Lanús, 2 do Vasco foram no gol, apenas uma do Lanús acertou a meta do Léo Jardim, 6 escanteios para o Vasco, 5 para o Lanús, 2 cartões amarelos ao Vasco da Gama e 4 para os argentinos e nenhum cartão vermelho. Para quem assiste o meu canal, anteontem eu falei aqui, né? Ontem, eu falei, olha, esse é jogo para mais de 9 escanteios, mais de 4 cartões. Eu só errei no gol, né? Aí todo mundo errou, né? Apenas aqueles que apostaram menos de 3 gols, menos de 2 gols, né? Ou 0 gols na partida. Esses aí se deram bem, porque do contrário, o Vasco não fez gol e nem o Lanús. E aí, olha só, vamos falar do jogo, dos jogadores. O Léo Jardim, pouco exigido, normal. O PH, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo, apesar de todos os apesares do time. João Vitor e Lucas Freitas avançando bastante para o ataque, toda hora tomando bola nas costas, levando susto. O Lucas Piton ali buscando uma aproximação, um cruzamento, alguma coisa, mas não estava com aquele pezinho na forma para colocar aquela bola com perfeição na área. Hugo Moura, coitado, correndo igual um cavalo o jogo inteiro, né? Só ele fazendo obediência tática, atacando ali o adversário na marcação, sozinho, né? O Jair, não sei, o Jair ele oscila muito, erra muito passe, é lento, sabe? Não pisa na área adversária. Eu achei um jogo bem apático do Jair. O Coutinho, até que jogou legal, sabe? Não inventou, procurou jogar com dinâmica. O problema é que o Coutinho estava jogando literalmente sozinho. O Nuno Moreira também jogou legal, jogou bem, só que é notório o cansaço físico do Nuno Moreira. O Ryan, não estou passando pano, não sou fã número 1 do Ryan, mas o Ryan ficou numa furada, porque ele estava no lugar ali da ponta direita ou ponta esquerda do Vasco, no primeiro tempo na ponta direita, no segundo na ponta esquerda, onde os caras não se aproximavam para fazer a troca e faziam lançamentos toda hora de 10, 15, 20, 30 metros para o Ryan se virar no meio de 2 jogadores do Lanús, sabe? Então o Ryan não tem nem muito o que falar dele não, mas faltou ousadia, faltou coragem para dar o tapa na frente, para tentar um drible, tentar fazer uma jogada. E o Verratti, pouco acionado, não é aquele mesmo Verratti que a gente viu também nos últimos jogos por conta do cansaço, dá para ver que ele notoriamente está cansado, o argentino Pablo Verratti. Os 2 cartões amarelos que o Vasco levou foi o Jair e o outro quem levou foi o Adson. As substituições foram as seguintes: Matheus Carvalho entrou no finzinho do jogo no lugar do Jair, quase não pegou na bola. O Paulinho entrou no lugar do Jair, quase fez um gol ali no segundo tempo. O Paulinho bateu uma bola ali, passou perto da trave, mas foi para fora. O Adson até que entrou legal, acho que demorou muito para o Carille colocar o Adson para dar outra dinâmica no jogo. E o Carille mais uma vez sendo covarde, colocando o Zuccarello para atuar de ponta esquerda e colocando o menino faltando 3 minutos para acabar o jogo, 4 minutos, é brincadeira do Carille, né? E aí o seu Carille tira o Nuno Moreira para colocar aí o Alex Teixeira. Meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo no Vasco, Alex Teixeira? Para dominar a bola e fazer passezinho de 5 metros, gente, qualquer um faz, até eu que sou peladeiro. Até eu, gente, domina e toca ali, domina aqui, toca ali e acabou. É só isso que o Alex Teixeira faz, mais nada, ele só domina e toca, mais nada. E mesmo assim não é um passe que perfura a linha, não é uma tabela, uma triangulação, não é uma assistência, é só um passe normal, lateral. Então eu não sei o que esse cara tá fazendo no Vasco ainda. Se tratando, já falando dos jogadores, né? Eu acho que para mim os melhores em campo ali foram o PH, o Hugo Moura e o Nuno, na minha opinião, tá? O melhor lance da partida foi quando o Lanús cobrou um escanteio na área do Vasco no primeiro tempo
a bola foi afastada pela defesa. O jogador argentino dominou na entrada da área, bateu e colocou a bola na trave, né? Já dando aquele frio na barriga de todo vascaíno aí no Brasil inteiro, porque a bola pegou na trave logo no início do jogo. Se aquela bola entra, meu Deus do céu, ainda bem que não entrou. Aí eu pensei, bom, agora o Vasco vai segurar a onda, daqui a pouco o Vasco vai para cima, a torcida vai começar a apoiar, e aí o caldeirão ferve e o Vasco entra no jogo. Só que acontece que eu estou esperando isso acontecer até agora. Estou esperando até agora. E eu vou cornetar duas coisas aqui. O Carille não pode falar nada da torcida. Eu posso, porque eu sou um torcedor também. Tá? A primeira coisa que eu vou cornetar aqui. O time não está mais tendo aquela relação com a torcida. Aquela sinergia. Os jogadores não estão tendo mais a sinergia com o torcedor. Sabe? Joga uma bola para lateral, de vibrar, para poder colocar a torcida no jogo. Os jogadores estão entrando em campo, ó, nem aí para a torcida. Outra coisa. A torcida que foi em São Januário nessa terça-feira, mais uma vez eu escutei o jogo inteiro a bateria da Força Jovem cantando e aquela turminha da lateral ali que fica abaixo da cabine de televisão o tempo todo xingando, reclamando e não sei o que. O Vasco só ganha em São Januário se a torcida cantar, porra. Eu tô cansado de falar isso. A torcida, você que vai para São Januário, não fica dodói quando eu falo não, vai para cantar, senão fica em casa. Fica em casa. Ah, mas eu pago o ingresso, eu faço o que eu quiser. Beleza, mas aí você não tá torcendo pro Vasco, você tá torcendo contra, atrapalhando, tá tirando o céu, tá fazendo qualquer coisa. Menos torcer pro Vasco, tá? Então não tô dando uma de carilha aqui de reclamar da torcida, mas olha só. A última virada que eu tive em São Januário contra o Atlético Paranaense, que foi uma virada bacana no Campeonato Brasileiro, no ano passado, o Vasco tava perdendo de 1-0, a torcida só estava vaiando. Quando veio o segundo tempo, a torcida parece que acordou para a realidade e começou a cantar, a apoiar o Vasco. O Vasco enfiou 3 gols no Atlético Paranaense e ganhou o jogo. Um gol foi anulado, depois teve um gol no finalzinho. Então, o Vasco ganhou de 2-1. Então, a torcida também tem que fazer a sua parte. Aí fica o comentarista, porque a torcida é o espelho do time, o time não joga, a torcida... Tá, isso eu entendo, em alguns momentos é verdade, o time faz uma cagada, todo mundo xinga o cara, xinga o treinador, né, vai, mas assim, passou aquele 2 minutos, tem que voltar a cantar de novo. E a torcida do Vasco não tá apoiando, não tá cantando. No jogo contra o Sport, a torcida cantou o jogo inteiro. A torcida do Vasco no jogo contra o Sport Recife cantou e apoiou o jogo inteiro. No jogo contra o Mulambo, no Maracanã, a torcida cantou o jogo inteiro. Nesse jogo em São Januário, só as organizadas cantaram ali, aquela turma da bateria, o restante ficou fazendo outra coisa, não sei o que. Então isso aí eu não gostei. Voltando a falar do jogo agora, tá? O time do Vasco entregue, um time do Vasco cansado, não tem treinamento de resistência, não tem treinamento de velocidade, jogadores parece que estão correndo, cada um com um peso de 2 quilos amarrado nas pernas, tá? Um meio-campo muito encerando demais a bola e vem de jogar simples, objetivo. O Carille, teimoso e burro, né? Burro. Por que eu tô falando isso? Porque o Carille cisma em colocar a porcaria do time para jogar no 4-3-3. A gente não tem atacante de qualidade pelo lado do campo. Eu tô cansado de falar isso. Até uma criança de 5 anos tá vendo que o Vasco não pode jogar no 4-3-3 porque não tem time. Porra, mas tá irritante de ver. Irritante de ver. O Coutinho o tempo todo indignado, consternado, porque ele pegava a bola. O que o time fazia? Todo mundo corria pra frente. Corria o palhaço do Ryan pra frente. O Nuno Moreira era o único que tentava aproximar. O Verrete corria pra frente também. Aí o Jair também corria pra frente. Quem que fica no meio campo pra jogar? Ninguém. Ninguém. Ô Álvaro, mas o Lanús estava jogando atrás da linha da bola, os caras vieram pro Rio para se defender. O problema é do Lanús. Eu não sou torcedor do Lanús, torço pro Vasco. O papel do Vasco era furar a defesa do Lanús, porra. O papel do ataque do Vasco, do meio campo, era furar a defesa do Lanús, que não tem nada demais. A dupla de zaga dos caras tem média de 30 a 35 anos. A dupla de zaga. Tá? É um time muito mais ou menos do campeonato argentino. Se botar na classificação geral, tá de 15º colocado para lá, na classificação geral do campeonato argentino. E os caras jogando à vontade em São Januário, fechando a casinha e saindo no contra-ataque. Parecia até que o Lanús era treinado pelo Carille, aquele Carille do Corinthians,
que fechava o time para sair no contra-ataque. O Lanús estava jogando igualzinho o Corinthians e o Santos do Fábio Carille. Mas o Carille no Vasco, eu não sei, ele desaprendeu a organizar a defesa e nunca soube, né, organizar meio e ataque. Então tá notório que esse time do Vasco não tem aproximação, não tem repertório, não tem aceleração na troca de passes e não tem condições de jogar no 4-3-3. Eu tô de saco cheio de falar isso já. Aí fica o Carille para tentar enganar bobo, dizendo que o Nuno é meia, não é um ponta. Ah, porque o Adson é meia, não é um ponta. Quando ele fala isso, ele quer dizer que o Vasco não joga no 4-3-3, que o Vasco joga no 4-2-3-1, eles como meias. O engraçado é que se eles fossem meias, eles iam estar ali quase do lado do Coutinho para dialogar quando o Coutinho pegasse a bola. Não, quando o Coutinho pega a bola, ou o Jair, ou o Hugo Moura, é notório. Você vê os caras passando igual uma flecha. Porra, a única jogadinha que o Vasco tem é quando o lateral avança e avança esses meias pontas do Vasco que não são nenhuma coisa nem outra. Aí avança o PH e o Ryan pela direita e mais algum meio campista ali dando apoio. Fica aquele trio no cantinho do lado direito do campo tentando triangular, não sai daquilo. Aí triangula, pá, cruza na área. É só isso. Quando não é do lado direito, é do lado esquerdo, que aí fica o Nuno Moreira, o Piton e algum meio campista que aproxima para fazer, aí faz a triangulação, cruza na área. Só tem isso o Vasco de jogada. O Vasco não tem nenhuma jogada de contra-ataque. Ó, Verrete, você vem aqui, você puxa a marcação para lá, fulano vai no corredor final, não interessa, rasga direto para poder ludibriar a defesa. Você aqui, ó, faz de conta que vai abrir lá e abre do outro lado. Não tem nada disso. O Vasco não tem uma jogada de contra-ataque, um repertório. Não dá mais pro Fábio Carille ficar no Vasco. Não tem condições desse cara ser treinador do Vasco, gente. Não dá, não tem como. Acabou a paciência. Acabou a paciência. Ele não sabe o que é Vasco da Gama. E não tem jogador também para colocar a porcaria do 4-3-3 que tá insistindo. Ontem era um jogo para se jogar num 4-4-2, porra. É para jogar com um monte de jogador no meio campo, povoando o meio campo, para tentar furar a defesa adversária. Ah, mas se a marcação está encaixada, o que tem que ser feito? Drible, 1 contra 1, romper linha. O Vasco não tem isso. Não tem isso. O Coutinho dá dribles bonitos lá na meia-lua do campo. É muito legalzinho, é muito gostoso, é chocolatinho, ó. Eu quero ver o Felipe Coutinho fazer os dribles dele na entrada da área, porra. Pra dar uma enfiada de bola pro Nuno botar pra dentro do gol. Eu quero ver o Nuno acertando os passes, que ele tem muita qualidade. Não é ali no círculo central acertando passe e tal, e não sei o que, triangulação, não. Eu quero ver o Nuno triangulando, é lá na quina da área. Pra entregar a bola pro Verrete na cara do gol. Então isso tá notório. Os jogadores têm até qualidade. O Nuno tem qualidade, o Verrete, o Coutinho, o Léo Jardim, o Hugo Moura, que marca pra caramba, que corre, que se doa, o PH. E faltou ontem aquele PH também que dribla, né? Aquele Paulo Henrique que dá um drible, que dá outro drible, que chuta de fora da área. Paulo Henrique não fez isso. Jogou muito bem, dentro da medida do possível. Mas faltou isso. Então o que falta pro Vasco é um treinador com coragem de tirar essa porcaria desse 4-3-3 e de treinar o time com decência. Primeira coisa. Outra coisa que está faltando no Vasco da Gama. Jogadores que tenham personalidade para chamar o jogo, para tentar cavar um pênalti, para tentar fazer uma jogada diferenciada de efeito. Falta isso. E outra coisa, jogadores estão morrendo em campo. Contra o Flamengo no segundo tempo, o Vasco não jogou, estava todo mundo morto. O senhor Felipe Coutinho foi poupado no jogo anterior ao clássico, no jogo contra o Ceará. E estava morto. Tanto contra o Flamengo e tanto também contra o próprio Lanús. Então, olha só, para ficar muito claro aqui, o senhor Pedrinho, Pedro Paulo de Oliveira, que eu apoio muito, mas agora eu estou perdendo a paciência, tem que acordar para a vida. Porque o Pedrinho vem para a mídia, fica romantizando, idiotizando a torcida. Ah, somos o 8º melhor elenco do Brasil. Se o Vasco é o 8º melhor elenco do Brasil, eu vou trabalhar na próxima novela das 9 da Globo, porra.
tá de brincadeira com a minha cara? Desculpa, eu tô até perdendo a paciência, por isso que eu nem quis gravar ontem. E hoje, depois de não sei quantas horas, já tô chateado de novo. Esse Vasco nunca foi, nem será o melhor oitavo elenco do Brasil. Não consegue ganhar de um time meia bomba lá da Argentina que não ganha de ninguém. O Lanús empatando a 7, 8 jogos direto aí. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. O ataque dos caras praticamente não existe. Nem atacaram. Vieram pro Rio de Janeiro faltando 3, 4 jogadores do time titular. O senhor Fábio Carille entregou a paçoca lá pro Melgar, no Peru. O senhor Fábio Carille deu 3 pontos pro Corinthians, fora a vergonha que o Vasco passou na Arena Itaquera. E o senhor Fábio Carille tem um time na mão horroroso. E a culpa não é só dele, é do Pedrinho. Porque o Pedrinho vem ficar romantizando, idiotizando a torcida, afirmando que é o oitavo melhor elenco. É coisa nenhuma. O Vasco não tem nenhum time com 11 jogadores, porque se tivesse 11 jogadores ontem, teria ganhado nem que fosse de 1-0 do time do Lanús. Se o Vasco tivesse 11 jogadores decentes, de qualidade, teria ganho aquele jogo. Teria ganho. É simples assim. Aí vem o Carille na coletiva e fala, não foi um tropeço. Estamos dentro da competição ainda. Não, primeira coisa, eu acho que o Fábio Carille está sofrendo de problema cognitivo, de problema de raciocínio. Ele não está bem, tá? Às vezes ele, de repente, não tomou um café, ou talvez faltou ali um remedinho, não sei o que está acontecendo com o Carille, não está bem. O Carille não está legal, não. Tá faltando parafusinho, as parafusetas da porqueta, tá enrolando tudo aqui dentro. O bumbum não tem nada a ver com as calças, viu, Fábio Carille? O Vasco, claro que o Vasco tá vivo na competição, a competição não acabou, porra. Não acabou. Não acabou, ué. A competição não acabou ainda. Ainda tem mais 3 jogos ainda para acabar a fase de grupos. Tem o Melgar aqui no Rio, tem o Lanús fora e tem o Porto Cabedelo fora. É claro que a competição ainda não acabou. É claro que o Vasco ainda está dentro da Sul-Americana. Agora, não foi aí um tropeço. Peraí. Se o Vasco empatar contra o Lanús dentro de São Januário, precisando ganhar para assumir a liderança do grupo, que o próprio Vasco já entregou a paçoca para o Melgar no Peru, que era para o Vasco ser líder por conta disso, não é, e o Vasco empata contra o poderoso Lanús de Barcelona, o Manchester Lanús City, né? Isso não é um tropeço, então eu não sei mais o que é tropeçar. Não sei mais o que é tropeçar, porque se toma 3-0 do Corinthians na Arena Itaquera, é tratado como normal dentro do Vasco. O Vasco perde para o poderoso Ceará jogando fora de casa, com a zaga entregando a paçoca, também não é um tropeço. Aí agora o Vasco vem dentro de São Januário, lotado São Januário. A torcida fez a parte dela, mais ou menos, mas foi ao estádio. Para se frustrar vendo um time empatando em 0-0. Contra o Flamengo, o Léo Jardim ainda fez umas 6 defesas ainda, o Flamengo... Aí a gente falou, pô, empatou, mas né, poderia ter sido pior. Agora, contra o Lanús, jogando em casa, em São Januário, é inadmissível, é inaceitável o senhor Fábio Carille falar que isso não é um tropeço. Porque, peraí, se o Vasco empatar dentro de casa não é um tropeço, então se o Vasco empatar fora ou perder fora, também não vai ser tropeço? Também não é, né? Não é. Não é. Porque se em casa não é tropeço, vai ser tropeço aonde, então? Então o Carille tá invertendo os valores das coisas, tá faltando alguma coisa aí, o homem não tá bem, viu? Algum parente aí, marca o médico pro Carille, ele não tá bem não. Inclusive eu não sei se deu dor de barriga nele, não sei se deu náusea, se deu piriri, não sei o que aconteceu. Mais uma vez, saiu correndo do gramado de São Januário, como se a torcida fosse bater nele. É outra coisa também que eu não entendo, essa palhaçada dele. Fez isso aquele dia, aí agora todo jogo faz igual, para poder dizer assim, eu sou assim, todo jogo eu saio correndo. Essa fiada. Tá no Vasco, jogou Campeonato Carioca, Copa do Brasil, vários jogos, e ele nunca saiu correndo desse jeito. Aí agora, depois de uns 4 jogos pra cá, ele tá nessa palhaçada aí. Então assim, não dá. Não tem condições. E olha só, vou dar o papo reto pra você aqui, torcedor. Se o Pedrinho
não contratar jogador, a gente vai virar esse primeiro semestre do ano brigando para não cair, tá? Escutem o que eu tô falando. Porque agora o Vasco vai para Minas Gerais jogar contra o Cruzeiro. Depois do jogo contra o Cruzeiro, o Vasco tem o Puerto Cabello na Venezuela. Depois, o Vasco tem jogo em Brasília. Depois, o Vasco tem jogo lá em Salvador. Depois, o Vasco tem jogo lá na Argentina contra o Lanús. Eu quero ver como é que vai fazer com esse bando de jogador morto. Ô Pedrinho, não tem condições, Pedrinho, do Alex Teixeira, do Souza, do Jean Davi. Não dá. Não tem como Lloyd Augusto, esses caras fazerem parte do plantel do Vasco. Não dá, Pedrinho. É inadmissível. É inaceitável, Pedrinho. O Vasco não tem elenco. Não tem elenco. E vocês criaram esse problema da diretoria do Vasco, falando pro torcedor que a gente era oitavo melhor time do país. Não dá. Torcedor, se o Vasco não contratar, a coisa vai degringolar, vai piorar. Escutem o que eu tô falando para vocês. Tá? Os jogadores não assumem a responsabilidade. A maioria deles são moleques. Não jogam merda nenhuma, não correm. No segundo tempo, todo mundo parando, vendo o Lanús jogar. Um Deus nos acuda na entrada da área do Vasco, no finalzinho do jogo. Os caras parando, andando em campo. Andando! Os caras andando em campo. Não, gente, eu não consigo entender. Como é que o Vasco tem 70% de posse de bola praticamente? Quando você tem a posse de bola, você corre menos. Quem corre mais é o adversário que está sem a bola. Como é que você joga quase o jogo inteiro com a posse de bola e chega no fim do jogo, você está cansado, o adversário não está? Só me explica isso. Todo mundo está acostumado a ver o contrário. O time que não tem a bola é o que mais cansa, o time que tem a bola é o que descansa. O Vasco teve a posse de bola e morreu em campo. Então o preparo físico do Vasco, para mim, já deu. O Fábio Carille tem que sumir do Vasco. E o Pedrinho tem que tomar vergonha dentro da cara, tomar vergonha na cara e parar de falar mentira pro torcedor e contratar jogador que presta. Manda o Lloyd Augusto de volta pra Angola, pra Portugal, pra Turquia, não sei pra onde, pra Júpiter. Manda esse cara embora. Manda o Alex Teixeira tirar férias na Sibéria. Manda o Souza ir comer uma pizza lá nos Estados Unidos. Manda o Jean Davi e comer um caldo de feijão lá na Cordilheira dos Andes, lá no Chile. Não dá. Com esse plantel não tem condições de ver João Vitor na zaga do Vasco. Eu já tô de saco cheio também. Saco cheio. Até bater boca com o Felipe Coutinho, o João Vitor agora tá querendo bater boca. Tá se achando. Nunca foi... Não ganhou nada na vida, não ganhou nada. João Vitor não tem Libertadores, não ganhou Champions League, não ganhou Campeonato Brasileiro, e tá nessa marra, não sei porquê. Nessa marrinha, não sei porquê. Só porque foi pro Benfica. O Benfica não quis ele. Não quis. Chegou no Vasco aqui porque foi descartado lá em Portugal. Ainda chegou caro, cheio de marra. Não joga bola. O coitado do Lucas Freitas, a gente reclama, mas pelo menos ele chegou de graça. Então se é pra bater, vamos bater no João Vitor, que tá custando muito dinheiro pro Vasco. Eu tô cansado. Eu cansei. Ou esse time reforça, ou o Pedrinho toma vergonha na cara. O Pedrinho já contratou 15 jogadores. 15. O seu Benjamin Garré tem 2 meses que tá no Vasco e não consegue jogar um jogo decente. O Lloyd, pior ainda. Não tem condições. O que o Felipe Maestro tá fazendo nessa coordenação técnica do Vasco? Eu quero saber o que o Felipe Maestro tá fazendo na coordenação técnica do Vasco. É inaceitável. É inaceitável. Uma coisa é o Mulambo da Gávea empatar lá na altitude contra a LDU em 0-0. É problema deles. Eles que se lasquem na Libertadores. Outra coisa é o Vasco empatar com o poderoso Lanús em São Januário. Completinho. Sem desfalque nenhum. Com exceção do Tietê.
Não dá. Não tem condições. Eu vou ficar por aqui, eu já estou me exaltando muito, já perdi a paciência. Tá, meus amigos? Eu vou colocar para vocês, antes da gente encerrar esse vídeo, os vídeos dos jogadores falando essa situação do jogo, depois do jogo, não sei o que, o Léo Jardim, o Coutinho, coisa e tal. Falando de Léo Jardim, tá virando palhaçada também já essa história de renovação de contrato. Ô Léo Jardim, quer ficar no Vasco? Renova. Não quer também? Some. Pronto, tô cansado. Porque tem torcedor agora que já virou viúva do Léo Jardim só porque ele fez um jogaço contra o Flamengo também. Até ele dar outro peruzão no gol do Vasco de novo. Porque ele não consegue sair nenhuma bola também no gol. A única jogada do Lanús era isso. Chutar de fora da área e cruzar na área. O Léo Jardim não conseguiu sair em quase nenhuma. Saiu em duas só, o jogo inteiro. Gosto muito do Léo Jardim. Sério. Perante Deus. Gosto muito do Léo Jardim. Ou renova e fica, ou some. Fica nessa palhaçada também não, querendo fazer leilão com o Vasco não, Léo Jardim. O Vasco já fez 2 propostas pro Léo Jardim e ele fica cozinhando em banho-maria. Até outro dia também ele era só mais um goleiro que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Agora tá sonhando com seleção, tá não sei o que, não sei o que lá, porque o Vasco é prioridade, porque o Vasco é aquilo, porque eu amo o Vasco, porque eu amo a torcida. Mas não renova o contrato, fica de charminho, né? Vamos dar aquela baixadinha na bola também. Tá? Ah, eu tô pistola hoje, gente. Desculpa, sabe, tem gente vai ficar chateado comigo. Eu gosto do Léo Jardim, mas eu tô sem paciência para jogador que fica de mimimi, muita historinha. Muita historinha. Já era para ter renovado há muito tempo. Tá? Esse papinho aí é para tentar arrancar mais dinheiro do Vasco. É por causa de dinheiro. Pronto. Ué, o que? É por que então? Tô 100% focado no Vasco. Meu sonho é a seleção brasileira. Tô muito feliz aqui. Falas do Léo Jardim. E não renova nunca. O Vasco faz proposta e o cara não renova. Entendeu? E as propostas que o Vasco fez foram propostas já aumentando o salário, incluindo gratificação. E bônus e meta. Porra, não dá, não dá. Então acompanhe falas do Bonitinho, do Léo Jardim, fala do Paulo Henrique, do Hugo Moura, dos jogadores do Vasco depois do jogo, que eu já volto. Buscamos a vitória o tempo todo. A equipe se empenhou bastante, viemos com o objetivo único de ganhar o jogo realmente, fazer valer o fator casa. Sabemos da importância de pontuar, mas não tem nada perdido. A equipe continua de cabeça erguida porque sabemos que fizemos o nosso melhor. O resultado, infelizmente, não foi o que esperávamos, mas seguimos focados agora para essa sequência fora de casa e para irmos buscar os resultados fora de casa, tanto no Brasileiro, Copa do Brasil e na Sul-Americana também. Henrique, o Vasco fez um primeiro... Concordo que a gente perdeu esses 2 pontos no Melgar, mas com as circunstâncias dos jogos, com a altitude, pelo desempenho do jogo que a gente saiu na frente do placar 2 vezes e ter tomado o empate lá, ficou um gostinho amargo, mas só que a gente sabe da dificuldade que é jogar na altitude. E o resultado de hoje não convém que a equipe quis, a gente entrou com o propósito de sair com os 3 pontos. Mas igual eu falei ali, no primeiro tempo o jogo foi muito picotado, o juiz não deixou rolar, o adversário sempre caindo, o goleiro jogou a bola para dentro do gramado e o juiz simplesmente não deu um cartão, não falou nada. E no primeiro tempo, se teve 30 minutos de bola rolando, foi muito. Mas agora não é botar desculpa não, a gente sabe da importância que era esse jogo. O empate, a gente não saiu feliz pelo empate, mas agora é pontuar fora de casa, que é muito importante. Vai renovar o contrato com o Vasco? Cara, o que eu posso falar essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para a minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo. Mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Você chegou nesse... É claro que é um objetivo, acho que não só meu, de todo atleta, mas na minha cabeça eu tenho muito claro que isso depende de um contexto todo, de um contexto coletivo, da equipe. Tá jogando bem, está conseguindo os resultados, está brigando na parte de cima da tabela, brigando por títulos. Eu acho que isso condiciona
não só a mim, mas os jogadores que estão de forma coletiva a serem vistos de uma forma diferente, serem lembrados mais vezes. Então é claro que eu enxergo isso como objetivo, eu tenho isso como objetivo, mas não é meu objetivo principal. O meu objetivo principal é trabalhar muito forte para poder estar bem para os jogos aqui no Vasco, poder ajudar a equipe do Vasco, que como eu falei, eu acredito que a seleção seja uma consequência de um coletivo forte, de bons jogos aqui no Vasco e bons resultados. Então é isso, né? Como vocês acompanharam, jogadores, como sempre, com essa fala burocrática, falam, mas... Sabe? Eu queria ver um jogador sincero, chegar e falar assim, olha, realmente a gente decepcionou, a gente não conseguiu, a gente está ficando muito cansado no segundo tempo, a gente precisa melhorar a nossa parte física, a gente precisa ser mais objetivo, ter mais ousadia e coragem para representar, para vestir essa camisa. Vim aqui para poder pedir desculpa ao torcedor, não vai adiantar. Eu quero vir aqui no próximo jogo e entregar a vitória para vocês. Eu quero jogador que tenha personalidade. Os jogadores do Vasco não têm personalidade nem para dar uma entrevista, pô. Nem para dar entrevista os caras têm personalidade para falar a verdade, para dar o papo reto, pô. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, pô. Tá doido. Gente, vamos mudar de assunto aqui agora. A tabela do grupo do Vasco do... Assunto não, né? Enfim, a tabela ficou da seguinte forma. O Lanús com 5 pontos, o Vasco 5 pontos, mas o Lanús tem mais saldo, né? Do que o Vasco. 3 e o Vasco tem 1. O Melgar ganhou do Porto Cabedelo, tá? Olha aí, ó. Olha o que o Vasco fez. Deu 1 ponto pro Melgar. Melgar ganhou do Porto Cabedelo, tem 4 pontos, tá ali do lado agora, embolado. E para completar, o Puerto Cabedelo ali tem 1 ponto, mas se o Puerto Cabedelo ganha uma, já vai a 4, já embola tudo. Então o Vasco agora tem que ganhar. O próximo jogo do Vasco é contra o Puerto Cabedelo, pela Sul-Americana, fora de casa. O Vasco tem que ganhar do Puerto Cabedelo, que também precisa ganhar para continuar vivo, jogando em casa. O Vasco tem que ganhar lá na Venezuela para poder chegar a 8 pontos. E depois o Vasco pega o Lanús lá na Argentina. Se aqui no Rio já foi esse ufa-ufa, imagina lá na Argentina, que até lá os desfalques deles já vão ter retornado. Aí eu quero ver. E aí depois o Vasco encerra contra o Melgar em São Januário. Essa aí é a tabela da Sul-Americana. Se tratando agora de basquete, mudando de assunto, o nosso time R10 Skol Vasco da Gama entra em quadra daqui a pouco, 7h30 da noite, nessa quarta-feira, pelas oitavas de finais do NBB, do Novo Basquete Brasil. O Vasco viajou para enfrentar o São José, tá? São José e Vasco se enfrentam então nessa quarta-feira, 7h30, no primeiro jogo da série de 5, né, da série de melhor de 5, melhor dizendo, das oitavas de finais do Novo Basquete Brasil. Fica o registro para vocês a título de informação, tá, meus amigos? Então é isso, tem muita coisa para falar não. Mais tarde a gente se vê no finzinho da noite aí, quase aí, finzinho da noite, virando aí a madrugada de quinta-feira, a gente se vê para falar mais do nosso Vasco e, é claro, atualizar vocês sobre as outras situações do nosso clube. Estou ficando por aqui e enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Carilli, vai embora, Pedrinho, toma vergonha na cara e contrata. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. Vasco!